Olá pessoal, por fim vamos falar da citação por edital. Eu terminei o vídeo passado informando para vocês que a citação por edital, na grande maioria das vezes, será uma citação fictícia, né? Em que o Estado precisa praticar o ato citatório formalmente, nos termos do Código de Processo Civil. No entanto, na grande maioria das vezes, verdadeiramente o réu não será encontrado. Então, por isso, há a ficção que o Estado tem o poder de criar. Essa citação por edital, pessoal, ela é estabelecida ali com alguns critérios, né? São três, basicamente. Então, o primeiro deles, quando desconhecido ou incerto réu. Isso acontece porque a gente viu lá, estudando petição inicial, que a qualificação do autor e do réu, elas são distintas, são diferentes. Então, o autor, ele sempre vai ser qualificado completamente. Já o réu, pessoal, ele nem sempre pode ser qualificado completamente. Nem sempre o autor que propôs a ação tem as informações, tem todas as informações sobre o réu, quanto endereço, CPF, RG, profissão, estado civil, né? Quando se trata de uma pessoa jurídica, seja ela pública ou privada, para o autor fica mais fácil ter acesso a esses dados. Mas quando se trata de uma pessoa privada, nem sempre o réu, o autor, tem as informações mais importantes do réu, né? Como o endereço, o CPF, o RG, o CEP, o estado civil, a profissão, enfim. Então, como o direito de ação é um direito constitucional, vale para o processamento da ação todas as informações que o autor tiver do réu. E se essas ações, e se essas informações forem mínimas, elas serão suficientes para a propositura da ação, como, por exemplo, a alcunha, o sobrenome. Se o autor detém apenas a alcunha, sobrenome não, perdão, se o autor detém apenas o apelido como informação do réu, essa informação já é válida. O que acontece é que, muito provavelmente, o Estado não vai encontrar não vai encontrar o réu apenas com a sua alcunha, né? A não ser que se trate de uma localidade com poucos habitantes, em que aquela pessoa seja muito conhecida. Mas, enfim, isso dificulta o ato citatório. Então, sempre que for desconhecido ou incerto o réu, o Estado pode proceder diretamente à citação por edital. Ele não precisa percorrer a citação pelos correios, depois citação por mandado, depois citação por mandado com hora certa para criar a ficção, enfim. O Estado, ele pode ir direto para a citação por edital. Uma segunda informação importante nessa minha fala é que vocês percebam que as modalidades de citação, elas podem ser percorridas ali na ordem cronológica descrita pelo Código de Processo Civil, mas isso não é uma obrigatoriedade. Percebam que nessa citação, o Estado, para não perder tempo e nem dinheiro, né, porque o ato citatório, ele acaba gerando um gasto para o poder público, então o Estado pode proceder diretamente, quando ele não tem, por exemplo, todas as informações necessárias para encontrar o réu, ele pode proceder diretamente à citação por edital, que basicamente vai ser uma citação fictícia, né? Ela ocorre apenas para cumprir a obrigatoriedade de ser dada a oportunidade do réu de se defender contra as acusações que lhe são feitas. Beleza? A segunda possibilidade, né, da citação por edital é quando o réu quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o réu. Então, o autor, ele indica o endereço do réu. O que acontece é que, às vezes, esse local onde se encontra o réu, ele é inacessível. E pode ser inacessível, pessoal, por vários motivos, por N situações. Por exemplo, o réu está fora do país. Isso é um óbice. O réu está fora do país. É um óbice ao ato citatório? Em regra, não. Porque
os estados, né, as nações, melhor dizendo, elas podem, principalmente as nações do mundo ocidental, né, em que o direito aí é mais parecido, se assemelha, né? Então, os poderes judiciários dos países, eles se comunicam por meio das cartas rogatórias, certo? No entanto, o país pode estar em guerra, e estando em guerra, esse ato citatório ele não vai ser cumprido, certo? Então, por não ter acesso ao réu estando em outro país, o Estado pode proceder direto à citação por edital, porque ele se encontra em um lugar inacessível. Mas eu citei um extremo, né? Um país em que está havendo uma guerra. Mas, ora, às vezes, dentro do Brasil, a pessoa se encontra num lugar que é inacessível. Às vezes a pessoa mora numa comunidade em que está em guerra com a polícia durante algum tempo. Então, nesse momento, o oficial de justiça, por não poder adentrar na comunidade, o Estado pode estabelecer, né, a citação por edital, que aí será uma citação fictícia, ok? Ou ele está num lugar ignorado, não se sabe onde está o réu, não se sabe se ele está ainda vivo ou morto, né? Ora, não sabe a localidade do réu, não sabe nem se ele está vivo ou morto, mas como o ato de citação é uma obrigatoriedade que precisa ser cumprida pelo Estado, então o Estado ele tem que cumprir a formalidade da citação, que ocorrerá ali por edital para que a praxis seja cumprida, né? Para que a determinação legal seja cumprida. E por fim, pessoal, eu vou falar sobre a citação por meio eletrônico. Quais os requisitos dessa citação por meio eletrônico, que deveria ser a regra e não é por uma questão de logística, por uma questão de falta de investimento no Poder Judiciário e situações semelhantes. Então, ela é regulada pela Lei 11.419, é uma lei de 2016, ou seja, é uma lei relativamente antiga, mas, enfim, estabelece aí as situações em que deve ocorrer a citação por meio eletrônico. Ela só ocorrerá quando a íntegra dos autos estiver disponível, né? Então, para que o réu ou os réus tenham acesso aos autos na íntegra, não pode estar faltando provas, por exemplo. Então, para que seja praticada a citação por meio eletrônico, a íntegra dos autos deve estar disponível para que o réu tenha a possibilidade de apresentar a sua defesa em tempo hábil e com a maior possibilidade, né, de acesso à íntegra dos autos, a todas as provas, por exemplo, juntadas pelo autor. E é um meio preferencial para a citação de pessoas jurídicas privadas. A gente viu que pessoas jurídicas públicas só podem ser citadas por mandado. Já as pessoas jurídicas privadas, estas não podem ser citadas, devem ser citadas preferencialmente por meio eletrônico. É um contraponto aí da lei, já que as pessoas jurídicas privadas, os interesses são privativos, né? Não são como os interesses públicos, protegidos pelo interesse público, em que o Estado obrigatoriamente tem que prestar defesa. O privado ele pode ser julgado à revelia. Galera, eu espero que a aula seja satisfatória. A gente está passando por um momento sui generis, né? Uma situação nova, nunca havíamos vivido isso, né? Pelo menos não a minha geração, não a geração de vocês. Então eu espero que a aula tenha servido aí para manter a cabecinha de vocês centrada e concentrada num futuro muito próximo, né? Vai passar, esse momento difícil vai passar. Até lá a gente precisa lidar com essa dificuldade da maneira mais saudável possível. Então esse é um momento novo para vocês, é um momento novo também para a gente. Vocês não sabem
como gravar esse vídeo para vocês me deixa desconfortável. Eu não sei se eu lido bem com a câmera, então perdoem-me os equívocos, talvez a postura não tenha sido adequada, mas ao longo das próximas semanas, se houver necessidade, né, se nós não voltarmos para as aulas presenciais nas próximas semanas, então produziremos outros vídeos. Eu espero que os próximos sejam melhores. Me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas. Estamos lá no grupo de WhatsApp, mas vocês vão poder tirar dúvidas também por meio da plataforma da faculdade. Então é isso. Eu espero que vocês passem bem por esse momento complicado. Estamos juntos. Essa é um bom momento para que nós possamos nos unir em prol de um futuro melhor, em prol de um bem maior. Então, boa sorte para vocês. Eu vou estar aqui aguardando as dúvidas de vocês, as sugestões de vocês, e vamos passar por esse momento juntos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.